A gente teve nesse mês de novembro as discussões no Egito da chamada COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento terminou com um acordo sobre perdas e danos ambientais. A gente tem o prazer aqui de receber no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, de uma das pesquisadoras brasileiras que participou do evento, conversa com a gente agora, nem sequer retornou ao Brasil, mas graças à tecnologia consegue conversar com a gente e trazer um pouquinho do que foi o resultado dessas discussões. É a Andréia Souza Santos, ela é professora da COP UFRJ, que é o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, vamos lá, começar falando um pouquinho, né, sobre este evento, mas antes de tudo, para as pessoas que nos assistem e nos ouvem, né, se contextualizarem, porque hoje é necessário estabelecer metas para atenuar os efeitos das mudanças climáticas. Quais são os impactos em curto, médio e longo prazos em nossas vidas? Basicamente, a mudança climática, ela é uma realidade. O painel científico internacional, que é o IPCC, ele já vem alertando com, digamos assim, bastante clemência de que nós estamos seguindo uma rota perigosa de aquecimento. Então, todo o esforço hoje é que a gente tente limitar a temperatura média do planeta em até 1,5 graus, porque se a gente ultrapassar essa temperatura, os riscos eles serão sem precedentes. Então, hoje a gente já está vivenciando um mundo cada vez mais aquecido, com eventos extremos acontecendo ao redor do mundo. Nessa COP, especialmente, ocorreu um apelo muito forte por ter sido uma COP realizada num país africano, né? A urgência de se apoiar os países, principalmente os mais pobres, os menos desenvolvidos, para se adaptarem a esses eventos. Então, a gente falou muito do Paquistão, né, outros países que já vêm sofrendo, países africanos com secas extremas, ou inundações, ou deslizamentos, perdas de vidas associadas. Então, foi uma COP muito emblemática para a África e para a lista, né, desses países menos desenvolvidos. Bom, depois de todas essas discussões, né, houve uma oferta inesperada da União Europeia, né, que acabou dando o pontapé inicial e em 48 horas o acordo foi fechado. O que ficou dentro e o que ficou fora desse acordo? Bom, a principal comemoração, né, como eu falei, foi a adoção desse fundo de perdas e danos, que é uma sinalização política muito importante, como eu falei, principalmente que isso já vinha sendo discutido, né, desde a COP de Copenhague e até então agora numa COP da África conseguiu, de certa forma, conseguimos ter esse fundo. Então é uma sinalização política importante, porque esse instrumento vai permitir que os países ricos, né, os doadores, possam depositar recurso e apoiar, digamos assim, a reconstrução desses países que vêm sofrendo com a mudança climática. Um outro apelo muito forte era a questão de limitar a temperatura, manter a chama acesa, de limitar a temperatura em 1,5 graus de aquecimento. Isso ficou no que a gente chama no acordo de capa, né, do Cover Decision. E o que avançou também foi alguns arranjos, né, em termos do plano de mitigação. Mas, assim, o que ficou de fora, eu posso dizer que, com toda a urgência e a clemência, né, que a ciência vem gritando, você percebe pela fala do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, e vários cientistas, a gente tem que acelerar uma transição para zero carbono de forma urgente. E, infelizmente, essas sinalizações da COP, elas ainda deixam digamos assim, um espaço, uma janela para que a mudança climática ela siga em curso. Então, a gente precisa aumentar a ambição. Então, eu digo que os instrumentos políticos, as sinalizações, de certa forma, avançaram, mas os países ainda precisam apresentar as suas novas NDCs, as NDCs são as ações nacionalmente determinadas pelos países, que é basicamente onde os países apresentam o que é que eles vão fazer para promover essa transição, né? O que é que eles vão fazer para ajudar na mitigação
e na adaptação da mudança climática. Então, isso, considerando tudo que foi apresentado até agora, não é suficiente para limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus. Quer dizer, se por um lado foi criado esse fundo, e isso é algo a ser comemorado, né? Para que sejam reparados, né, perdas e danos, por outro lado, não houve muito progresso no que diz respeito a estabelecer novos limites, novas metas para redução, por exemplo, do uso dos combustíveis fósseis, né? Especialmente no momento em que está claro, né? E acredito que com o evento ficou claro que o mundo está à beira de uma catástrofe climática. Alguns especialistas até têm apontado o resultado, mesmo com a formalização do acordo, têm apontado o resultado da COP27 como uma desilusão. Você também vê dessa forma, professora? Sim, com certeza. Uma fala que ficou muito marcante para mim na plenária foi quando o secretário-geral da ONU falou que a gente está num caminho para o inferno com o pé no acelerador, pisado no acelerador. Então, assim, isso, de certa forma, essa fala dele representa muito qual é a preocupação da academia, né, dos cientistas, de que se a gente não caminhar para um mundo realmente limitando as emissões, né, tinha que ter, de fato, uma sinalização explícita para a gente acabar de queimar combustível fóssil para transporte, para energia. Então, isso foi muito pedido, né, por vários países que tivesse essa sinalização clara. Não mais combustíveis fósseis. A gente vive um mundo extremamente crítico, guerra na Ucrânia, falta de enfim, oportunidades até para a gente acelerar essa transição, principalmente para a Europa. A Europa está muito preocupada com isso, né? Porque eles precisam de combustíveis renováveis. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê algumas sinalizações importantes também no mercado e do setor privado, né? Com novos projetos, como a produção de energia limpa. E não tem jeito, não tem outro caminho. A gente vai ter que parar de queimar combustíveis fósseis para gerar energia e para transporte, senão a gente não vai conseguir limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus. Uhum. Professora, falar especificamente agora com relação à participação do Brasil na COP27, né? Porque com a eleição do Lula, vários países já sinalizaram a retomada do apoio, do auxílio financeiro ao Brasil com relação a questões da esfera ambiental. A partir de agora, a senhora que esteve no evento, né, conseguiu acompanhar um pouco dessas discussões, como é que fica a imagem do Brasil internacionalmente e quais podem ser os resultados dessa eleição, né? O que a gente pode esperar aí pelos próximos anos? Bom, me surpreendeu muito a repercussão na COP27. Né? Vários delegados de outros países chegavam até nós, brasileiros, para parabenizar pela mudança, né, de política de presidência e as sinalizações muito positivas que o presidente Lula levou à COP. Isso soou muito positivo, né, na volta do Brasil. Então, vários negociadores, vários países falavam o Brasil is back to climate agenda. So, eles falavam, não, vocês estão de volta à agenda climática. Então, o Brasil sempre teve esse papel, né, de ser protagonista, de ajudar na mediação entre os países, principalmente no grupo do G77 China. Então, agora há uma esperança no ar de que o Brasil, de fato, vai ajudar nessa transição, vai preservar a floresta amazônica, preservar os biomas. Então, assim, tá sendo muito positiva essa nova imagem da mudança política no Brasil para ajudar a combater a mudança climática. Uhum. Em uma de suas declarações, o Lula disse que não vai medir esforços para zerar o desmatamento, né, dos nossos biomas até 2030 e que também pretende resgatar alianças com países da América do Sul e da África, cobrando as nações mais ricas sobre reparações financeiras. Na sua visão, quais devem ser os principais desafios do presidente eleito nesses próximos 4 anos com relação a essas questões ambientais? O presidente Lula ele vai ter um desafio imenso nesse novo governo de restabelecer a confiança internacional,
né, também de rearrumar a casa no sentido de resgatar políticas importantes, restabelecer o Ministério do Meio Ambiente, que foi praticamente sucateado, né? Então, assim, não vai ser um trabalho fácil, ele vai ter que realmente contar com uma equipe de governo muito boa, muito dedicada a recuperar aí programas importantes como o plano PPCDAN, que é o Programa de Combate ao Desmatamento, reestabelecer essa conexão e parceria com países importantes, né, como Noruega, Alemanha, que eram doadores do Fundo Amazônia, o próprio Fundo Brasileiro, o Fundo Clima, que precisa ser retomado para financiar projetos para controlar né, e combater o desmatamento. Então, vai ser um governo difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Brasil, o presidente Lula, vai contar com o apoio de muitos outros chefes, líderes de Estado, né, presidentes de outros países importantes. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, dela que participou das discussões da COP27, ainda não retornou ao Brasil, mas gentilmente aceitou nosso convite para conversar conosco neste formato virtual, como eu disse no começo, graças à tecnologia, trazendo as informações quentes das discussões e dos bastidores desse evento que discute os impactos das mudanças climáticas no planeta. Andréia Souza Santos, ela é professora da COP UFRJ, que é o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por toda a contribuição mais uma vez. Obrigada, um abraço. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!